Pessoal, muito bom dia. Vocês viram aí no começo do vídeo aí, eu dando a partida de manhã numa temperatura bem fria. Hoje estava perto de 12 graus aqui, sensação térmica até um pouco menor, e com o afogador eu consegui dar a partida sem o carro demorar para pegar, né? Então eu tinha três assuntos legais. A gente sempre escolhe um assunto para comentar no domingo. Eu tinha três assuntos legais que foram dicas, né? Que estavam em comentários, que era a compatibilidade de distribuidor para carburador. Eu iria falar disso. Tinha também um assunto legal de explicar a regulagem de uma dupla carburação, mesmo sem eu ter dupla, né? Eu ia explicar em cima de um Solex 30, que praticamente é o mesmo princípio, né? E tinha um comentário legal sobre o respiro, né? Então eu optei por comentar sobre o respiro e o que eu faço quando a temperatura, no inverno, quando a temperatura cai muito, né? Quando a temperatura fica muito baixa, o que eu faço para contornar esse problema que os nossos carros antigos têm, em questão do excesso de álcool no combustível, né? 27,5%, 30% aí, em alguns lugares aí, com certeza. A gente tem uma dificuldade de fazer esses carros aqui com taxa de compressão baixa funcionar no inverno de modo adequado, né? Então eu tenho algumas coisas que eu faço para contornar esse problema de baixa taxa, né? Uma delas é o afogador, né? Mas vamos falar do respiro primeiro, né? Foi um inscrito que ele comentou essa semana. Eu não me lembro o nome dele agora, também não marquei num papel para conseguir lembrar, mas ele falou que ele nunca tinha visto, né, a tampa desse tubo aqui, que é uma válvula de borracha, né, que vai lá embaixo, né. Então, uma breve história sobre o respiro, né. Os primeiros motores Volkswagen 1100, que foram lançados lá na Alemanha, né, na época da Segunda Guerra Mundial, ainda, na época da história do Fusca, que todo mundo sabe, né? Eles foram lançados, eles não tinham essa mangueira aqui. Eles tinham respiro aqui era liso, não tinha essa saída aqui do respiro, e tinha somente esse cano virado para baixo. E lá embaixo do cano, ele não tinha a válvula de borracha em questão, né? Era aberto. Aí até um inscrito comentou, falou, viu, mas se é aberto, o motor, quando ele está trabalhando, a hora ele ventila o ar quente aqui, o vapor, ele ventila o vapor aqui para essa mangueira, né? E ao mesmo tempo, numa desaceleração ou no ciclo do motor lá, ele puxa esse vapor de volta. Então, nessa puxada de volta, não seria perigoso puxar sujeira aqui pelo respiro? Sim, com certeza. Com certeza, se isso aqui estiver aberto, ele puxa sim um pouco de sujeira. No entanto, depois que eu coloquei a válvula correta lá, o respiro dificilmente ele suja aqui. Eu limpo ele toda a troca de óleo, mas é uma limpeza superficial, ele não suja, né? Então eles não tinham essa mangueira, os primeiros Volkswagen, só o tubo virado para baixo. O 1200 também não tinha, ele era liso aqui, não tinha essa mangueira, né? O tubo virado para baixo, também sem a válvula. E os 1200 aqui, eles foram até 67. Lá fora, se vocês pesquisarem na internet, lá fora, até 1960, era o mesmo motor do 1200 nosso aqui, que não tinha essa
essa torre aqui separada, né? O bloco é junto com a torre do dínamo aqui. A gente fala que é carcaça bipartida e essa é carcaça tripartida. Então, o que acontece? Lá em 1960 saiu um motor 1200 com carcaça tripartida, com torre de dínamo, né? Olhando assim, praticamente esse motor, só que com virabrequim de menor curso, né? Um virabrequim de 64 ao invés de ser 69, que é o caso do Fusca aqui. E o que acontecia? Eles já tinham esse tubo aqui. Então, em 1960, lá fora, começou a ter essa ventilação positiva do cárter. Isso aqui é ventilação positiva do cárter. Ou seja, sempre vai passar um pouco de ar aqui. Isso em qualquer, até carro novo, sempre vai ter um pouco de vapor de óleo aqui. E o que acontece? Esse vapor de óleo ele vai subir aqui e vai, ó, até dá para ver, eu andei um pouco lá, vapor de óleo misturado com um pouco de, tá um tempo frio, então ele condensa um pouco o álcool que está no combustível, né? Ele sopra um pouquinho. Então isso aqui ele é novamente queimado pelo motor aqui, né? Até quem tem filtro de papel aqui, ele suja o filtro aqui, né, de papel, né? Aí seria legal colocar um anti-chama aqui para não deixar passar o óleo inteiro aqui, passar só o ar, né? Mas nesse caso aqui não, porque ele vai cair aqui e vai misturar no outro óleo aqui, né? Então ele não suja o carburador, tá? O carburador fica limpo, né? E aí de 1967, aqui no Brasil, ele passou a ter isso aqui nos 1300, 1500 e 1600, aí todos os motores foram ter isso aqui. Esse tubo de ventilação positiva com essa peça aqui, isso aqui é uma peça original, ó, do meu Fusca, da época de 78, com esse tubo aqui e uma tampa lá embaixo, que é essa tampa em questão aqui. Ó, é uma tampa que ela vai encaixada ela vai encaixada aqui nesse tubo aqui de baixo, né? E essa aqui ela forma igual um apito, ela é fechado aqui. Por que a minha tá assim? Porque ela estragou. Simplesmente é a segunda tampa que eu compro e ela estraga, né? Olha lá, vou focar lá dentro. Então ela apodrece aqui embaixo. Por quê? Porque a borracha que eles usam hoje em dia, ela não é uma borracha apropriada para ser usado com óleo. Então, com o tempo, ela vai deteriorar aqui, vai ressecar. E daí não adianta nada, tiver aberta assim, né? Ou compra outra, essa aqui já é a segunda que eu comprei. E um prazo aí de 2 anos, ela já estava deteriorada assim. Então, não é uma borracha de qualidade, né? Para usar nisso daqui, né? Então, é uma peça que eu acho relativamente cara, né? Pela função dela, que é apenas tampar a parte de baixo ali, e aqui tem uma válvula, né? Aqui ela é bem fechadinha, assim, a parede dela é bem fechadinha aqui, para caso dê alguma coisa no motor, um excesso de ar, alguma coisa ali, ele abre essa válvula aqui, né? Ela vai conseguir abrir aqui, né? Mas isso raramente vai acontecer. Por quê? Porque tem essa saída aqui em cima, né? Depois, em 84, a partir dos motores torque, não tem mais isso daqui. Ele só conta com a ventilação positiva, que é um dos melhores função que tem, né? Que você tem o respiro só indo lá pro filtro de ar e vai funcionar do mesmo jeito, né? Agora, se você tiver com esse tubo, né, e tiver essa ventilação positiva, é bom você colocar uma borracha dessa. Se você tiver com esse tubo e for um 1200 que só tem essa ventilação, eu não aconselharia colocar uma borracha dessa, porque você vai tirar a ventilação do cárter, aí ele vai começar a jogar óleo por aqui. Ele vai começar a jogar óleo aqui vamos ver se eu consigo filmar, aqui por baixo aqui, ó. Ele vai começar a jogar óleo aqui pelo canto da polia e vai melar tudo de óleo aqui.
Por quê? Porque ele não tem por onde sair a ventilação no cárter. Você vai estar com o motor sem respiro. E o que acontece? Ele vai procurar o meio mais fácil de cuspir óleo. Então ele vai cuspir óleo por aqui, ele vai começar a aparecer alguns vazamentos no motor que você não tinha, vazamentos em capa de válvula, de haste de válvula, vazamento lá atrás no retentor do motor. Por quê? Porque o ar tem que sair para algum lugar e ele não tem saída por aqui, ele vai cuspir para algum lugar, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui de baixo. Outra. Ah lá, vamos lá. Cadê meu respiro? Tá aqui, ó, olha lá. Ali, filmamos. Outra solução, vou puxar aqui, ó. Isso aqui é uma adaptação que eu fiz. Outra solução é deixar esse furinho que tem do lado aqui, ó. Ele tem um furinho do lado aqui, ó. Deixar esse furinho à mostra. É um furinho muito pequeno. Então provavelmente não vai entrar sujeira aqui. E tampar a parte de baixo aqui, né? Tipo, eu fiz uma... Depois eu vou mostrar para vocês o que é essa tampinha. É tipo você colocar aqui a tampinha, né? E deixar esse furinho à mostra. Que daí ele vai ter uma ventilação e ao mesmo tempo ele não vai puxar sujeira aqui de baixo. É mais fácil puxar a sujeira de baixo do que de lado, né? E essa tampinha vai aqui. Essa tampinha aqui, ela vai aqui. A tampinha original, ela vai aqui e tampa todo o furinho. Ó. Vamos ver se eu consigo colocar aqui que ela entra justa. Enfim, ela vai aqui. Não quer entrar, ela entrou. Ela vai aqui, ó. Fica assim. É uma válvula. Só que a minha já está rasgada aqui embaixo, então não presta mais para nada, né? Aí o que eu fiz? Aí eu fiz uma tampinha. Vamos lá. Olha lá como junta um pouco de óleo aqui, ó. É o óleo da ventilação. Aí essa tampinha é uma tampinha igual essa aqui, ó. Eu só coloquei essa borracha aqui por cima para ela fechar um pouco, porque na temperatura ela vai amolecer um pouco. Então essa borracha aqui ela faz a peça entrar com um pouco mais de interferência ali dentro. Essa tampinha aqui é uma tampinha de bujão de bloco hidráulico, que eu faço muito bloco hidráulico aqui na usinagem. Então isso a gente compra o tampão e ele vem com isso aqui para proteger a rosca. E deu a ideia de eu testar. Falei, bom, vou testar isso daí, né? E olha lá, tanto olha lá, M22, né? Tampão de bloco. E deu certo de comprar o M18 por 1,5 e vinha essa proteção. E casa certinho ali. Então eu uso essa proteçãozinha, né? E ele junta um pouco de óleo aqui, ó. Um pouco não, junta bastante óleo. Faz tempo que eu não mexo aqui, ó. Faz quase uns 2 meses que eu não mexo, ó lá. Ele junta uma quantidade. Aí eu pego esse óleo e jogo de volta lá pro cárter, porque é um óleo limpo, ó. É um óleo que ele subiu pelo... isso aqui é praticamente normal. Se não fosse essa tampa, ele ia derrubar no chão, né? Ia pingar no chão o óleo. A pessoa acha que é vazamento, está vazando óleo por ali, mas é normal, ia para o ambiente, né? Vamos falar assim. Então, para o inscrito que estava curioso, ele tem uma peça igual a essa, ali embaixo. Mas você pode adaptar qualquer tipo de tampa de borracha que encaixe ali, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma tampa de borracha de componente médico hospitalar, né? De parte de soro, que eu faço alguns serviços para uma empresa de produtos hospitalares e eles me deram essas tampinhas. Então isso aqui também serve, funciona perfeitamente, qualquer tampa que você consiga colocar ali, desde que você tenha a outra tampinha ali, desde que você tenha a ventilação positiva do cárter, né? Se você não tiver a ventilação positiva do cárter, eu não aconselho colocar, ou coloque e deixe aquele furinho para fora para o motor respirar de alguma maneira, né? Então essa é a parte do respiro. Agora vamos falar o que eu faço aqui para contornar meu motor nessa época de inverno, né? Então praticamente a gente tem que pegar
e ter uma noção do que o motor precisa do inverno. Se eu pegar um carro com injeção eletrônica e colocar ele para trabalhar com scanner num dia frio, quando você liga, ele tem duas coisas que ele faz no carro. Ele aumenta a quantidade de combustível, ele enriquece a mistura, né? Para isso a gente tem o afogador, né? No carro, o afogador, ele aumenta a quantidade de combustível, ele adianta um pouco o ponto. Por quê? O motor, a câmara de combustão, ela está fria. Ela está fria, a câmara de combustão, né? As velas estão frias. A faísca que vai correr aqui, ela vai entrar lá, ela vai pegar um ambiente lá de ar frio, combustível, né, com álcool, que também é frio, né? Uma curiosidade, o álcool ele não dá partida a menos de 13 graus, sem o auxílio da gasolina ou da injeção direta, né, ou aquecimento, pré-aquecimento desse combustível. Você pega tudo isso. A faísca ela não tem força para fazer, vamos falar, o motor queimar aquele combustível, trabalhar o redondo, né? E aí o motor começa a falhar. Então você faz o quê? Você precisa enriquecer a mistura. Você puxa o afogador, ele mantém o carro ligado. Ele adianta o ponto para facilitar a câmara aquecer um pouco mais rápido, né? Pré-aquecimento não precisa nem falar. No inverno é obrigatório, apesar de eu não usar. Mas é obrigatório, isso aqui faz falta no inverno. Pré-aquecimento da mistura aqui. A partir do momento que o motor... e no caso de um carro injetado, ele não tem... Ele tem uma válvula que ele fecha a entrada de ar do ambiente e passa a entrar ar só do motor, que é o caso desses Fuscas mais modernos. Ele tem aquela mangueira de ar quente aqui, que quando tem uma válvula Termac, quando o motor está frio, ele fecha essa válvula e fica entrando só ar quente. Isso aqui ajuda, a ventilação positiva, ela ajuda um pouco, porque quando o motor funciona, ele começa a subir um pouco do ar quente do cárter aqui e facilita um pouco a vaporização da gasolina aqui, a mistura da gasolina com o ar, né? Então ele precisa dessas três coisas, ele precisa aquecer. E aí o que acontece? A gente não consegue isso. Esses motores aqui mais antigos, ele não tem o ar quente entrando por aqui, né? Apesar de estar no cofre do motor aqui, esse ambiente está frio até ele esquentar. Ele tem uma gasolina com álcool, né? Ele não tem um adiantamento de ponto aqui expressivo, que seja automático na hora que você liga o carro, né? E então você tem que contornar isso. A partir do momento, um carro injetado, a partir do momento que ele melhora um pouco a temperatura, ele atrasa um pouco o ponto, né? Mas continua mais adiantado do que se fosse num ambiente de verão. E a mistura também continua um pouco mais rica. Então, no inverno é comum um carro injetado ele gastar um pouco mais de combustível. Injetado a gente fala igual a minha Montana, 2007. Não injeção direta, hoje em dia mudou tudo isso, mas uns injetados aí de 2007, 2010, ele faz isso. Eu já coloquei scanner na minha ali, ele faz isso. Então, no inverno, aquele carro ali, no verão você trabalha mais ou menos com o ponto em 8, 7, de inicial quando está na marcha lenta. No inverno ele trabalha com 12, 13 de ponto, porque ele precisa trabalhar numa temperatura um pouco mais quente para aproveitar a queima, né? Aí aqui o que a gente faz? A gente adianta um pouco o ponto. Que nem, eu estou usando aqui 10 graus. 10 graus de ponto, né? Vou até mostrar aqui. Então, o que eu fiz aqui? O cilindro está apontando para o primeiro. Vou colocar aqui em continuidade. Está apitando, continuidade. Ou seja, o platinado está
tá fechado, tá dando continuidade, né? Tirei do barulho aqui, mas ele tá dando continuidade, tá praticamente zero aqui. Aqui seria o fio que sai do platinado, né? Liguei no positivo e liguei numa massa aqui, num terra, né? Se você tiver uma caixinha dessa, do Danilo, eu acho que a do Danilo, não sei se ele está fabricando mais, mas a do Danilo e a do Tonela é praticamente iguais. Ele tem esse LED. Aí você pode seguir o LED. O LED estiver aceso, ele está com continuidade. O LED apagou, ele abriu o platinado lá. Então você pode usar o LED aqui, que funciona. No caso aqui a gente vai usar o multímetro, né? Então, o que eu faço? Eu estou com ele em 10 aqui. Então, na hora que mudar ali a numeração ali, ele abriu. Então, ele é mais ou menos aqui, quer ver? Olha lá, abriu. Então, ele está em 10, certinho. 10 aqui, 10. Só que, o que acontece? Como esfriou o tempo, eu estou sentindo o carro um pouco amarrado. Justamente por quê? Por causa dessa situação de a câmara demorar para esquentar. No verão eu ando com ele, estava andando com ele em 10 graus, até poucos dias atrás aí com a temperatura entre 27 e 28 graus aí. A temperatura do óleo aqui estava entre 78 e 80. Hoje eu andei com ele com os mesmos 10 graus e a temperatura do óleo aqui 62, ou seja, o carro praticamente nem aqueceu, né? Eu andei bastante e o carro nem aqueceu. Então, eu preciso aquecer um pouco esse motor aí. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 15 graus nele. Então, vou voltar aqui e vou colocar com 15 graus nele. Vou colocar aqui com 15 graus. Já tem vídeo no canal de como eu graduei essa polia, como colocar o ponto desde o zero. Tem que escrever lá, vídeo como coloco o ponto a partir do zero. Tem vídeo. Como graduar a polia. Tem vídeo no meu canal para isso. Então eu coloquei em 15, ó. O platinado tá fechado. E vamos abrir ele então. Vou soltar aqui. Vou soltar minha abraçadeira aqui de alumínio. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Voltar um pouquinho. Não vai acontecer nada lá. Vai continuar dando. Aí eu vou adiantando, né? Para cá eu atraso. Sentido horário eu atraso. Sentido anti-horário eu adianto. Então vou adiantando um pouquinho. Até ele de 0 ali ele partir para 1. Ou apitar, né? Se vocês estiverem em continuidade. Eu não quero apitar porque... Vamos lá, bem devagarzinho. Tem que ser com bastante... Bem devagar. Olha lá, pegou. Então, aqui, ele abriu o platinado. Então, ele é para estar com 15 graus. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma encostadinha. Opa, vou dar uma encostadinha aqui no parafuso aqui e ver se vai mudar alguma coisa pela folga do motor. Então, vamos voltar aqui um pouco. Voltei. E vamos ver se ele vai dar alguma diferença. Então, vou bem devagar. Tá. 15 graus. Então, isso é a primeira coisa que a gente faz. Se você estiver usando o ponto em 10, você adianta 5. Se você estiver usando o ponto em 12, e mesmo assim no inverno se perceber que o carro está demorando a esquentar, você pode colocar 18. Por quê? Porque esses carros aqui, eles trabalham, no inverno, eles trabalham muito frio. Porque todo o ar que vai passar pela ventoinha ali é um ar gelado. A câmera está gelada. E tem álcool no combustível que também deixa a mistura gelada. Então eles vão demorar muito para bater pino. Então você pode abusar do ponto no inverno. Com a temperatura fria você pode abusar do ponto. Então vamos trabalhar com 15. Outra coisa que a gente tem que mudar no inverno são alguns giclês.
Eu não vou mudar nesse, porque eu estou no meio de um consumo, né? de uma marca de consumo. Então, depois que passar essa marca de consumo, a gente vai mudar, né? Então a gente tem que aumentar um pouco esses giclês, principalmente a lenta. Então, geralmente quem tem um carburador desse daqui, Solex, né? Esse é um pique S, mas quem tem um 30 pique normal e você usa um principal aqui, lá, 125, tenha de reserva um 130 para o inverno. Se você usa um pique normal e tem aqui uma lenta 60, tenha de reserva uma 65 de reserva. Lá dentro não precisa mexer nada. Se você usa um pique S, igual eu estou usando aqui, um pique S, e está usando um 117,5 lá, tenha um 122 de reserva. Eu estou usando um 120 ali, mas o ideal seria um 122. E tenha uma lenta 55. Eu estou usando 52,5 ali. Não vou mudar agora, justamente por causa de eu estar no meio de um consumo. Na próxima meta de consumo aqui, eu vou colocar esses giclês aqui. Então o que acontece? Você colocando 5 maior aqui, você enriquece todo o sistema de marcha lenta. Aí você regula novamente o parafuso da mistura, que esse parafusinho aqui atrás. Regula novamente ele. Colocando um principal lá, você enriquece toda a parte de alta de média para alta. Então você vai contornar essa correção que o motor frio ele vai fazendo um carro injetado até o motor esquentar. E como esses motores são difíceis de esquentar no inverno, então você pode trabalhar assim que o carro não vai trabalhar com excesso de combustível, uma vez que você está com o ponto mais adiantado, né, do que o que você trabalharia no verão. Aí o tempo começou a esquentar, voltou lá a fazer de 25 graus para cima, de 28, 30 graus, você volta na mesma etapa que estava o carburador, né? Uma coisa também, para quem não tem o giclê e quer contornar esse problema aí, é você pegar esse parafuso da mistura que está aqui, ó, esse parafusinho da mistura que a gente faz a regulagem aqui, né? Esse parafuso da mistura, e abrir ele meia volta. Você abriu ele meia volta aqui, você vai enriquecer a progressão do seu veículo aqui, né? Você vai enriquecer a marcha lenta e vai enriquecer a progressão. Então no inverno é comum você acelerar o carro aqui devagarzinho e ele começar a falhar. Aí você vai lá e vai abrindo um pouco o parafuso até sumir essa falha. Eu falei isso no vídeo passado. E é assim que você vai ver, você vai abrir. Então como a gente troca, se você trocar o giclê aqui, você faz uma regulagem aqui, praticamente ele vai parar na mesma regulagem do giclê anterior, mas o carro está sendo melhor alimentado no inverno. Outra coisa que eu faço também, eu abro um pouco a aceleração aqui. Ó, eu abro um pouquinho a borboleta, eu aumento um pouco a aceleração. Justamente porque eu tenho contagiros. No verão, meu contagiros lá depois de quente, ele estabiliza com 700 RPM o motor. No verão, no inverno, aliás, ele fica com 600. Então eu aumento ele para 700. Aí quando o tempo começa a esquentar, eu vou lá e volto um pouquinho. Isso é na parte da carburação. Então, recapitulando, adianto o ponto 5 graus, até 7, até dependendo da situação, se o carro aguentar, você pode colocar até 18 aqui. Adianta o ponto. Isso serve também para o carro a álcool também. Serve para o carro a álcool. Se adiantar o ponto no inverno vai trabalhar frio o carro, o motor, né? Então, eu adianto o ponto em 5.
coloco 5 a mais no giclê de lenta, coloco 5 a mais no giclê principal. Se eu não mexer no giclê de lenta aqui e não mexer no principal lá, eu abro meia volta no parafuso ali. Mas não fica igual se eu tivesse colocado os giclês. E o afogador, né? O afogador, por mais que você esteja sem a borboleta aqui dentro, essa parte de manter o carro acelerado, quando ele está em fase de aquecimento, melhora muito a dirigibilidade. Então você não precisa ficar esquentando o carro ali na sua casa, até, senão ele fica morrendo, você tem que ficar com o pé ali, contornando. Aqui, você puxa, ele acelera o carro aqui, ele mantém o carro acelerado, né? Outra coisa também que a gente faz, parte de ignição aqui, né? Isso aqui não precisa nem mexer, só vou mostrar para vocês por uma curiosidade. Esses tempos atrás eu estava voltando para casa e o motor começou, cheguei em casa, o motor estava meio quadrado. Aí eu fui quente, falei, vou olhar os conectores, se não estão desencaixados, né? Terra, né? Se não tá com terra solto, né? Fui olhar essas mangueiras de vácuo aqui, elas não podem ter entrada falsa de nada de ar, elas têm que estar muito bem vedadas, né? No entanto, se usar aquelas mangueiras molinhas, igual essa aqui, é bom colocar braçadeiras aqui, né? Então elas têm que estar muito bem vedadas, né? Para não ter folga de vácuo, senão não vai puxar a cápsula, ou vai puxar ela muito tarde, com muita rotação, né? E eu fui olhar tudo, me deparei com o meu rotor. Falei assim, nossa, que pesado aqui. Falei, deixa eu tirar a tampa, tirei a tampa, fiz um visual dentro dela aqui, ó, normal, carvãozinho aqui normal, geralmente o carvão gasta. Aí eu fui olhar o rotor, vamos puxar de fora aqui. Fui olhar o rotor. Rotor aparentemente normal. Peguei, medi ele aqui. Quer ver? Vamos medir aqui no chão aqui. Eu medi, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Deixa eu parar um pouquinho. Então, eu peguei ele aqui, coloquei em escala de continuidade aqui, ó, 20K. Um rotor novo, ele precisa ter mais ou menos 5K. Então eu encostava aqui, ele não dava resistência. Ele estava dando mesma coisa. Ele não passava resistência. Não estava dando continuidade. Aí eu fui, caramba, queimou o meu rotor. Aí eu fui é o segundo rotor que me queima. Aí eu fui, olha, não tem sobrecarga, não tem nada. Eu falei, quer saber? Eu acho que esses rotores estão vindo com resistência vagabunda aqui. E Bosch, né? Esse aqui é um deles, ó. É um Bosch. E queimou. Aí eu peguei 2 fiozinhos de cobre e soldei aqui, ó. Fazendo uma resistência direta aqui. Então agora ele não tem resistência. Ó. Agora onde eu encosto aqui, ó, se eu encosto no fio, dá continuidade. Se eu encosto lá dentro, dá continuidade. Se eu encosto aqui na frente, dá continuidade. Então ele está passando direto. E coloquei no carro. Vou até comprar outro. Coloquei no carro, né? O certo era fazer certinho aqui, né? Pegar, cavocar aqui, deixar o fiozinho escondido, passar um epóxi em cima, mas eu fiz assim, uma gambiarra, uma MacGyver, vamos falar assim. E peguei e comprei outro. Catei, fui lá no Autopeças, encontrei o Marflex sem resistência, diretão, e um Bosch, tá? Os dois. Falei, vou rodar com isso aqui até ele pifar. Dei partida no carro, o carro funcionou, tive que ajustar o parafuso da mistura ali, fechou um pouco, acho que melhorou a faísca. E isso passaram aí, já faz 3 meses que eu tô andando com o rotor desse jeito e o carro tá bom, né? Então acho que melhorou a faísca. Então é isso, pessoal. Para vocês melhorarem o desempenho do carro no inverno,
vocês vão ter que adiantar um pouco o ponto para trabalhar um pouco mais quente a câmara de combustão. A ventilação positiva aqui é legal, enriquecer um pouco a mistura aqui para suprir essa quantidade de combustível, que no inverno precisa de um pouco mais de combustível, porque o ar é frio, vamos falar assim, as moléculas são menores, então você precisa de um pouco mais de combustível, ele deixar um pouco mais rico. E melhorar a faísca, então ó, uma caixinha ajuda. Essa bobina aqui é a bobina original, não vou mudar ela, mas se fosse uma azul seria melhor ainda no inverno. No verão até que a prata anda bem, mas no inverno a azul seria melhor. E melhorar a faísca, de preferência um rotor aqui, se vocês colocarem um rotor direto. Nesse caso aqui não deu interferência no rádio, mas pode em alguns casos dar. Um rotor direto ele vai melhorar a faísca, né? Então espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado esse vídeo. Agradeço vocês aí comentarem, essa parte é legal, que gera conteúdo aqui para a gente conversar. E muito obrigado e até o próximo.